Hoje vamos falar sobre rega. Acho que é uma das maiores dúvidas que a gente recebe aqui na lojinha. É como regar as plantas. E eu vou passar umas dicas para vocês que vão servir para muitas plantas que vocês têm em casa. Eu vou fazer alguns tipos de regas diferentes que vão facilitar muito a forma como você vai reconhecer a sua planta em casa, se ela está com sede ou se ela não precisa de água. O teste mais importante que você precisa saber e fazer é o dedo, senhoras e senhores. Seguinte, muitas pessoas não gostam muito de ter o contato do dedo com a terra, mas é importante. Então, qual é a dica? Usa o dedo e coloca nessa camadinha de cima da terra, do substrato. Se o dedo vier limpo, só o pozinho, só a poeirinha, significa dizer que a planta precisa de hidratação. Se, por exemplo, a gente fizer o teste do dedo nesse vaso e ele vier sujo, ou seja, o substrato vier grudado no dedo, ela está informando para você que não precisa regar, tá? Como é que você vai fazer? Primeiramente, teste do dedo feito. O vaso que tem furo, ou seja, ele tem uns orifícios embaixo para a passagem da água, a rega mais recomendada que a gente faz para você é molhar com abundância, ou seja, você vai colocar água. Eu gosto muito de usar esses regadores de bico fino porque a água cai lentamente no vaso. Isso facilita muito que a água penetre corretamente no solo e aí ela vai hidratando toda a extensão do vaso. Eu geralmente faço uma etapa de rega, dou uma paradinha, espero essa água descer devagarzinho, ó. Tá vendo como fica? Ela vai descendo devagarzinho, lentamente. Aí eu dou um tempinho e aí eu vou de novo. Essa rega bem feita vai fazer com que o seu vaso ele fique hidratado por muito mais tempo, né? Ou seja, a planta vai ficar mais dias com água no solo. Se você faz uma rega superficial, por exemplo, colocando um copinho de água numa planta desse tamanho, o que vai acontecer? Você não vai ter uma hidratação por completo em todo o sistema radicular da planta, ou seja, em todas as raízes. Então o ideal é que você faça essa rega bem lenta, molhando todas as laterais do vaso e gasta bastante água, tá? Vamos estimar que uma planta como essa, a gente use aproximadamente uns 800 ml de água. E se você usar, por exemplo, um contentor embaixo, você pode reaproveitar essa água fazendo a hidratação de uma outra planta, porque aqui tem também nutriente, né? Então a planta, quando a água vai descendo, ela vai liberando ali os nutrientes do solo e você pode reaproveitar em outra planta. Quando a gente faz uma rega bem feita, o vaso ele fica pesado, ou seja, ele está todo hidratado, está com bastante água e essa planta ela vai ficar bem por muito mais dias. Vamos supor que ela fique aí uns 5, 6 dias. Essa evaporação ela muda de acordo com o ambiente. Rega não tem regra, então ela pode, no inverno, passar 10, 12 dias com o mesmo tipo de rega e no verão, a mesma água que você coloca nesse seu vaso pode segurar por 5 dias. Então, o ideal é que você faça o teste do dedo e observe sua planta. A segunda dica é como regar a planta no cachepô. O cachepô é aquele vaso bonitinho que não tem furo embaixo. Não sei se a câmera consegue pegar, mas geralmente é um vaso que ele é todo fechado e ele protege a mobília onde você está colocando sua planta. E muita gente tem dúvida de como é que vai regar essa planta. Se você precisa fazer com que a planta, que o vaso de plástico escoe a água que você está regando, no cachepô você não vai conseguir visualizar. E aí tem um macete para você regar esse vaso que não tem, esse cachepô que não tem furo. Primeiramente, você vai encher o vaso
de água. Então você vai regar abundantemente. Eu vou usar uma orquídea propositalmente, porque muita gente tem dúvida de como é que vai regar a orquídea. Algumas orientações que eu já ouvi de clientes que falam que receberam na hora da compra, que não foi aqui, tá? Usar gelo na orquídea, para que ele vá, à medida que ele vá derretendo, vai pingando na orquídea. Essa rega não é a recomendada, tá certo? É uma rega errada. Então eu vou regar isso aqui, ó, com bastante água. O ideal é que eu deixe esse vasinho de plástico que está aqui dentro praticamente imerso em água. Então eu vou quase encher esse vaso de água. Ó, tô usando água de verdade aqui, tá, gente? O bom é que você não molhe as folhas, evite molhar as folhas, o miolo da planta, se for orquídea. Eu tô sentindo aqui, eu tô vendo que a água está enchendo o vaso. Pronto, tá chegando aqui, chegou na altura que eu precisava. Eu vou mostrar para vocês por fora. Eu tô com água mais ou menos até aqui, ou seja, todas as raízes da planta estão em contato com a água. E eu vou deixar aqui por mais ou menos uns 5, 10 minutos, se for orquídea. Por quê? Essa rega em cachepô, ela vale para orquídea e ela vale para outras plantas. Se for, por exemplo, uma planta comum, você vai encher o vasinho de água, deixa uns 2 minutinhos e você vai escorrer essa água do vaso. Se for orquídea, o substrato dela é um substrato esponjoso, então a absorção da água é mais lenta, então você vai deixar por mais minutos, 5 minutinhos, 10 minutos é o suficiente. Feito isso, você vai escorrer, coloca a mão aqui, ó, e você vai travar o acabamento, tá? Travou o acabamento, ele não vai cair, e você vai começar a escorrer essa água. Procura um lugar que não faz sujeira, que não faça sujeira, e você vai escorrer o excesso da água. A água que não sai por baixo vai sair por cima, tá? Essa dica vale para todas as plantas que você tem em cachepô. Claro que nesse caso o tempo de rega vai ser o tempo de permanência da água com o vaso vai ser maior pelo tipo de substrato. Se for na terra, não precisa esse tempo todo, tá bom? Dica super importante: pulverizador não substitui regador, tá? Regador, você vai molhar e hidratar todo o vaso. O pulverizador, você vai diminuir um pouquinho o calor que está fazendo no ambiente. Ou, por exemplo, se você tiver em um dia que esteja muito seco, você vai dar um banho na planta e você vai refrescar a planta. A pulverização você faz assim, ó, com uma certa distância. As gotículas de água vão tocar na folha, ela não vai regar a planta. Se você coloca a água dessa forma, você está quase regando a planta. Só que a gente não orienta que você faça rega com pulverizador, porque geralmente a quantidade de água que você coloca na planta é insuficiente. O ideal é que você use água em abundância com o regador. Montamos uma experiência para vocês entenderem um pouquinho como é que a água percorre o interior do seu vaso. Nós montamos essa experiência igual à camada que está no seu vaso. A gente tem a argila expandida na parte de baixo, que vai ajudar a drenagem. Tem a manta, que divide o solo, a terra da argila, e tem o solo, o substrato. E na parte de cima a gente colocou uma camadinha de pinos para ajudar a manter o solo mais úmido. E como é que funciona? A gente está fazendo dessa forma para você entender a velocidade que você vai colocar a água no seu vaso, tá? Então, quando você coloca ele de forma lenta, molhando com suavidade, você vai perceber que a água vai começar a percorrer o solo devagarzinho, tá vendo? Olha como funciona, tá vendo? Bem lentamente. Quando você molha lentamente, você percebe que todo o interior do seu vaso está ficando úmido. E por favor, eu não estou orientando vocês a plantar plantas em vidro, tá? Essa montagem aqui é só para a gente exemplificar como você
vai enxergar a planta sendo molhada. Pronto, molhei bem. O que acontece, ó? O solo mudou completamente de cor, tá todo escurinho já, significa dizer que ele está hidratado. A água, ela invadiu todos os pedacinhos, ó. Aqui ainda ficou um pouquinho, tá vendo, ó? Significa dizer que eu não molhei corretamente. Se eu tenho uma planta muito antiga, que já está há muito tempo no vaso, eu vou ter raiz aqui embaixo. Então eu preciso molhar bem esse vaso para que a água chegue lá embaixo. Ó, já começou a molhar, tá vendo? E aí ele fique totalmente hidratado. Ó, tá ficando todo escurinho, tá vendo? Ó? Ou seja, a água já está, o solo já está absorvendo a água que a gente colocou aqui dentro. Então todas as camadas, ó, todas as laterais do vaso estão preenchidas e estão hidratadas. Isso aqui é para você entender como você deve regar sua planta em casa. Com calma, você repete o processo por 2 vezes para certificar que toda a água, que todo o vaso está bem molhadinho e que as raízes estão completamente hidratadas até a próxima rega. Todas as vezes que você faz o correto com a sua planta, você permite que ela cresça mais saudável. Quando você rega de forma insuficiente, você ajuda a sua planta a ficar mais vulnerável à praga. Se você não molha o suficiente sua planta, você vai perceber que as folhas elas ficam dobráveis. Elas mudam de cor, geralmente elas ficam mais opacas. Por quê? Porque elas não estão hidratadas. Tanto opacas quanto molinhas, elas ficam mais molinhas porque está recebendo menos água do que o que ela precisa para sobreviver, para viver bem. Então assim, hidrate bem sua planta, seja num vaso com furo, seja num cachepô, e você vai perceber o quanto de liberdade a rega bem feita vai te dar. Você não vai precisar regar por várias vezes durante a semana na sua casa. Faz essas dicas, usa o dedo, segue a risca e conta pra gente o que é que você sentiu após aplicar essas dicas que a gente compartilhou com vocês aqui, tá bom? Aguardo vocês.